Boa noite. Meu nome é Mariana Ramos, sou neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e estou em processo de finalização da neuropsicopedagogia. Tenho mestrado em psicologia, nas áreas de saúde mental, e a minha contribuição aqui é falar sobre as neurociências na educação. É importante que a gente entenda primeiramente o que seriam as neurociências. As neurociências são, as ciências do cérebro. Então, os neurocientistas são aqueles que pesquisam comportamentos, aprendizagem, doenças a partir das estruturas cerebrais. Sejam elas físicas, no que diz respeito à anatomia, então a gente estuda as áreas cerebrais, A fisiologia, que diz respeito ao funcionamento do cérebro, e também, a plasticidade, que é exatamente a maneira com que o cérebro tem de se regenerar. A educação, como as ciências voltadas para a aprendizagem, para o social e para o processo de aprendizagem como um todo, na aprendizagem individual e coletiva, acaba tendo relações com as neurociências nas últimas décadas, na última década, para ser mais precisa, de uma forma mais intensa. As neurociências têm contribuído com a educação a partir da relação entre a aprendizagem e o cérebro, Então, seria interessante que a gente tivesse um diálogo sobre como as neurociências podem ajudar a educação. E eu vou estar frisando na minha prática, principalmente no que diz respeito à avaliação neuropsicológica, para estar contribuindo com vocês. Então, as neurociências, como são as ciências do cérebro, elas passam a estudar o funcionamento de cada cérebro como um único, E, para além dos comportamentos, do humor, dos aspectos cognitivos, as neurociências detêm uma forma de investigação no que diz respeito à aprendizagem e aos conteúdos pré-aprendizagem, principalmente no que diz respeito ao processo cognitivo. Então, é a partir das neurociências que a gente tem embasamento para poder investigar, analisar, quantificar e traçar metas e intervenções de um funcionamento cerebral. Como a gente faz isso? Existem várias formas de você detectar um comprometimento cerebral. Os exames de neuroimagem, por exemplo, são algumas das ferramentas que, no caso, a medicina tem, para estar fazendo essa investigação. Cabe ressaltar também que os neurocientistas são todos os profissionais que estudam o cérebro. Então, podem ser médicos, podem ser professores, podem ser psicólogos, como é o meu caso, pedagogos, filósofos, engenheiros, biólogos, enfim. Dentro das neurociências, a gente tem os processos investigativos, como eu disse, os exames de neuroimagem. Para além disso, nós temos dois tipos de avaliação que são, o carro-chefe, para a gente poder investigar os comprometimentos que esta pessoa, esta criança, vamos concentrar na criança, que essa criança tenha, para que a gente tenha mais tarde propostas para atender a esses comprometimentos. Dentro da avaliação neuropsicológica, que é feita pelo psicólogo, nós temos a avaliação completa no que diz respeito aos aspectos cognitivos e comportamentais. E aí, nós vamos estar testando através de testes fidedignos, testes padronizados para a população brasileira e também no que diz respeito à idade e
desenvolvimento humano, né? Os aspectos do desenvolvimento humano, aonde que nós teríamos que investir, né, nos comprometimentos, no sentido de trabalhar esses comprometimentos e o que nós teríamos de preservado. O objetivo da avaliação neuropsicológica é dar um norte, né? Um norte para que a gente consiga compreender como funciona este cérebro, como funciona essa pessoa em aspectos cognitivos e ver também se essa criança, se essa pessoa tem um comprometimento biológico que justifique, ou de funcionamento, que justifique uma dificuldade de aprendizagem, ou se é, respectivamente, uma questão emocional. O que a gente sabe é que no processo de aprendizagem, vários fatores são importantes. E a avaliação neuropsicológica, ela vai se deter a investigar os fatores biológicos e os fatores cognitivos, né? Temos testes de atenção, de memória, de função executiva, praxias, linguagem, e nós podemos, a partir desses testes, fazer uma investigação completa, inclusive do humor e da personalidade. A partir da detecção dessa avaliação, que é a neuropsicológica, a gente pode, né, tá traçando metas de intervenção. Também se tem a avaliação neuropsicopedagógica. O objetivo, no sentido de investigar os aspectos da aprendizagem, é o mesmo da psicológica, né, da neuropsicológica. Tanto a neuropsicopedagogia quanto a neuropsicologia, elas podem deter de testes investigatórios. Alguns testes da neuropsicologia vai ser bem restrito a psicólogos. E os da neuropsicopedagogia não, eles geralmente são abertos, né? A partir destas duas avaliações, a gente consegue verificar se essa pessoa, se essa criança, ela tem algum comprometimento que culmina numa dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, se tivermos, né, um comprometimento de atenção, como é o caso do TDAH, que a gente, né, tem muito contato hoje em dia com o diagnóstico de TDAH, vai ter uma dificuldade de aprendizagem porque a primeira função que a gente tem para ter o processamento das informações e que sejam condensadas nos nossos cérebros e depois evocadas é a atenção. Então, quem tem um comprometimento da atenção vai ter um comprometimento, né, de, digamos, dominó. Se nós temos um comprometimento de atenção, a gente vai ter o de memória e assim por diante. Detectando, através dessas duas avaliações, uma dificuldade de atenção, é feito um planejamento, né, em cima deste comprometimento, deste achado junto às avaliações. E em que ajuda a escola? A escola, ela pode estar encaminhando para esses profissionais para serem avaliados, né? Tanto o neuropsicólogo quanto o neuropsicopedagogo, para que de alguma forma se tenha essa avaliação bem minuciosa. A diferença da avaliação psicológica, né, neuropsicológica para a neuropsicopedagógica é que a avaliação neuropsicológica, ela também tem competência de avaliar humor, personalidade, aspectos emocionais. E já a avaliação de neuropsicopedagógica, ela tem um cunho para avaliação de aprendizagem. Essas avaliações servem como embasamento para qualquer intervenção dentro da nossa escola. É até importante que as escolas lancem mão de avaliações como essas, no sentido de propor o melhor para aquela pessoa.
Sabemos que tanto o método tradicional, quanto o sociocognitivo, quanto o socio-interacionista, quanto o próprio construtivismo, eles são métodos que se completam, mas ao mesmo tempo são diferentes. E dentro desses métodos, a gente pode propor algumas atividades, né? Atividades que possam ajudar essa criança, essa pessoa, a desenvolver as habilidades que ela precisa ser estimulada. Anteriormente, pouco se tinha como forma, né, de ajudar quem tinha um diagnóstico de déficit intelectual. Hoje não mais, a gente sabe que a gente trabalha com habilidades e com dificuldades, com eficiências e com deficiências. E as neurociências vêm como proposta da gente estar estimulando essa pessoa, estimulando esse cérebro, para que as habilidades que são comprometidas, elas sejam estimuladas. Sabemos que quando nós falamos do cérebro, a gente fala de sinapses, a gente fala de redes axoniais, a gente fala de neurônios, a gente fala de um funcionamento que pode ser mexido, que pode ser estimulado. E, como neurocientista, nós estudamos a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se regenerar. Como que a gente pode fazer isso? Através de atividades cotidianas. É muito importante que, em alguns casos, a medicação esteja associada. Mas mais importante do que a própria medicação é as atividades que nós vamos utilizar na vida dessa pessoa para desenvolver maior autonomia e maior independência. As neurociências, elas ajudam muito a educação quando elas trazem embasamentos do lúdico, de atividades específicas, né? Seja uma intervenção específica para aquela dificuldade ou até mesmo a nível preventivo. Nós podemos utilizar as neurociências como propostas de intervenção e prevenção dentro do nosso ambiente educacional. Por ser um ambiente coletivo e por ser um ambiente que a gente tem acesso ao grupo, é muito importante que a gente faça dessas intervenções das neurociências possibilidades de intervenções cotidianas para que cada sujeito com seu cérebro diferente esteja sendo estimulado e que os comprometimentos que ali estejam detectados, eles consigam ser cada vez mais trabalhados no coletivo. É importante também que a gente implante a ideologia de que nós precisamos estar trabalhando com os nossos comprometimentos. As neurociências, elas têm a proposta de atividades de estimulação tanto a cunho individual quanto a coletivo. E podem ser uma ferramenta muito interessante quando associadas à educação, à sala de aula e ao pátio, né? Também é importante a gente estar salientando que as neurociências são multidisciplinares, então todos nós podemos fazer o uso delas como forma de ajudar, como forma de trabalhar aquilo que se detecta como proposta a ser realizada, né? Uma das questões mais importantes na atualidade diz respeito aos neurônios espelho, que é uma descoberta das neurociências. É a famosa empatia, que nós temos a necessidade de estar estimulando o tempo inteiro na nossa sala de aula e até mesmo na nossa família. Ter as neurociências como embasamento profissional para o professor é muito importante. Por quê? Nós conseguimos observar e até temos testes para poder avaliar como o aluno aprende. E podemos propor diversas formas de aprendizagem para alunos diferentes. É importante que a gente entenda o funcionamento dessa pessoa. É importante que a gente entenda como está ajudando, como está estimulando essa pessoa, né? Como, por exemplo, é importante que a gente entenda como que uma informação entra no cérebro. E é importante que a gente entenda o que fazer quando há um comprometimento.
existem muitas discussões, né, sobre os métodos de intervenção dentro da educação. E as neurociências proporcionam um método que seja individual e, ao mesmo tempo, coletivo, porque a gente pode trabalhar os comprometimentos desta pessoa que está precisando, como a gente pode estimular preventivamente o grupo, né? Então, é importante que a gente entenda o funcionamento cerebral, entenda o que seja sinapse, né? E esse congresso, ele tem o objetivo de estar falando como um todo, né? Da aprendizagem como um todo. A contribuição que eu venho dar a vocês é a contribuição ligada às neurociências e à neuropsicologia como uma forma de entendimento e funcionamento desse sujeito. Nós sabemos que o cérebro trabalha como uma orquestra. Em algum momento, num momento certo, algumas áreas vão ser acionadas para o funcionamento daquela função cognitiva. Então, por exemplo, hoje em dia a gente percebe em leituras e estudos atuais que uma das funções mais comprometidas dentro da nossa educação é a função executiva. A função executiva, que é a função responsável pela flexibilidade, pela iniciativa, pelo controle inibitório, pela personalidade, pelo controle das emoções, pelo planejamento, pela organização e pela execução. Tornar prático, tornar real aquilo que é imaginário, aquilo que faz parte do campo da imaginação. As neurociências nos dão a possibilidade de entender a função executiva como uma das funções que mais necessitam ser estimuladas, tanto no que diz respeito às nossas crianças e principalmente no que diz respeito aos nossos adolescentes. Não que a gente vá generalizar e achar que todos vão reagir às mesmas intervenções, mas é exatamente a partir dessa avaliação e desse levantamento daquilo que está preservado e daquilo que não está, que nós vamos trabalhar a subjetividade desta pessoa. É importante que a gente entenda o que e que ferramentas nós temos na mão, né, para que a gente consiga estimular essa pessoa. Sabemos que o cérebro, até os 4 anos, tem uma plasticidade muito interessante. E é importante que a gente esteja estimulando do 0 aos 4 anos. Isso não quer dizer que a pessoa só aprenda do 0 aos 4, não é isso. Mas isso quer dizer que se nós chegarmos antes, a gente consegue, através da nossa educação básica, estar dando mais possibilidades para as nossas crianças e adolescentes, né? E para além disso, é importante a gente pensar também que cada vez que a gente estimula alguém a superar seus próprios comprometimentos, a gente exercita uma série de funções executivas que são para a vida, como um exemplo delas, a própria resiliência, né? Então, podemos fazer uso das neurociências o tempo inteiro em sala de aula, o tempo inteiro no pátio. Mas para isso, nós precisamos nos deter às teorias e também estar estudando um pouco mais esse funcionamento cerebral. Sabemos que no que diz respeito à neuroanatomia e neurofisiologia, o cérebro ele tem uma forma peculiar de ter a iniciação da informação, seja ela pelo occipital na visão, o temporal na audição, sinestesia na parietal, e a partir dessas áreas primárias e com a condensação e o investimento nas áreas de associação, a gente consiga chegar à função executiva, que é a função maior, que fica no lobo pré-frontal. É importante que a gente comece a trabalhar cérebros para pensar nos próprios cérebros, formas de ajuda, formas de independência e autonomia, né? Estamos necessitando de ter intervenções que nos façam pensar, e as neurociências podem nos ajudar bastante nisso. Entender o cérebro
é entender a nós mesmos. É lógico que nós estamos muito aquém de compreendermos tudo, mas já sabemos muita coisa. Se o nosso cérebro tem a capacidade de regenerar, a gente pode sim estar estimulando ele para que ele adquira uma possibilidade de aquisição de conhecimento, de trabalhar as dificuldades, de trabalhar os comprometimentos muito mais sadia, a partir de nós mesmos, das nossas relações e de atividades lúdicas, porém com um cunho científico. Não dá mais para a gente poder dizer que o aluno não aprende porque ele não quer, ou não dá mais para a gente dizer que o aluno não aprende porque ele tem um problema que dificulte e que, de alguma forma, não possibilite essa aprendizagem. As aprendizagens são subjetivas e as formas de estimulação também. É baseado na avaliação neuropsicológica, na avaliação neuropedagógica, nas formas que nós temos de olhar para esta pessoa e de propor intervenções para ela, que nós conseguiremos ter um sujeito mais consciente e mais autônomo. As neurociências contribuem muito para a educação, mas para isso a gente tem que estimular as ciências. Ser neurocientista é estar estudando para sempre, porque através das neurociências, cada dia uma descoberta diferente. E para isso, a gente pode ter um direcionamento muito importante para cada realidade, cada sujeito, cada escola. As neurociências podem ser e são importantes aliadas à educação. A gente consegue ter, possibilidades de ampliar não só a aprendizagem acadêmica, mas a aprendizagem para a vida, inteligência fluida, inteligência cristalizada, de forma cotidiana, através de estimulações cotidianas. É importante que a gente entenda o funcionamento cerebral para que a gente possa não normatizar comportamentos ou rotular e excluir. Muito pelo contrário, para que a gente possa propor formas de ajuda e de evolução de pessoas que precisam de ajuda, de evolução, e para aqueles que não precisam neste momento, mas que a gente trabalha numa linha preventiva. O desenvolvimento humano, ele se dá através de grandes encontros que possam, ser encontros de benefícios para todos aqueles que estão naquele momento diante desse encontro. Tenho certeza que esse encontro serviu, mesmo com uma análise crítica, construtiva, para que a gente possa pensar junto como está atrelando as neurociências às nossas atuações, enquanto profissionais, enquanto professores e até enquanto familiares. As neurociências são informações, são métodos científicos fidedignos, que têm comprovação científica e que têm todo um investimento nas suas causas e intervenções em cima dessas causas. Por isso que é importante que o professor domine esses métodos, entenda esses métodos, entenda formas de trabalhar e formas de aprendizagem através do cérebro. É importante também que a gente aprenda de formas diferentes, com neuróbica, com ginásticas cerebrais, através da neuroplasticidade. Tem muitas ferramentas que a gente pode usar. Nossa forma de incluir é estimular. E nós contamos com todos vocês para isso. Obrigada pela atenção, obrigada por este espaço. Agradeço a este espaço que a gente pôde falar um pouquinho sobre o que a gente pensa e o que a gente trabalha
né? E que este momento seja a porta aberta para uma grande reflexão e para que a gente possa atrelar, através de atividades simples, funcionamentos muito complexos. O cérebro é complexo, mas estimulá-lo não é tão difícil assim. Basta a gente vivenciar de maneiras diferentes. Desenvolvimento humano acontece quando as nossas ciências, elas servem e são ferramentas para benefício do outro. Contamos com as neurociências para isso. É importante que a gente tenha consciência de que as neurociências são importantes ferramentas dentro da mão e na mão de quem realmente quer empaticamente usá-las. A inclusão se dá através de propostas de atuação, não no sentido de rotular, mas sim no sentido de propor maximização do sujeito e minimização dos comprometimentos. Trabalhar a assertividade através da inclusão de atividades neurocientíficas é de suma importância para qualquer contexto educacional. E eu finalizo com uma frase de Einstein: o cérebro que se volta para uma nova aprendizagem nunca retornará ao seu tamanho normal. Essa frase para mim tem um significado muito grande, porque cada vez que a gente estimula, a gente move redes neurais, a gente move outras circuitarias, a gente move o cérebro como um todo, para que através de uma orquestra, o ritmo, a melodia, sejam tocadas a cada momento, no aqui e agora. Obrigada a todos e boas reflexões para nós.